sente-se uma dor que não se compara a nenhuma outra, e você percebe que, ao longo da sua vida, será difícil enfrentar algo que possa causar um sofrimento ainda maior. Mas, ao mesmo tempo, essa dor aproxima profundamente de todas as outras pessoas que também passaram por perdas. O ambiente diante do Palácio de Kensington mudou de celebração para confusão em questão de segundos. O príncipe William, futuro rei do Reino Unido, cancelou de forma abrupta a sua tão aguardada aparição logo após receber, a portas fechadas, notícias perturbadoras vindas da sua própria família. Funcionários correram para os telefones, repórteres tentavam desesperadamente obter respostas e o comboio real nunca chegou. Terá sido uma emergência de saúde? Uma revelação chocante dentro da Casa Real? Ou algo ainda mais profundo, capaz de abalar os alicerces da monarquia? Os corações pesam. Os murmúrios espalham-se. Mas o que realmente forçou o príncipe William a desaparecer da vista do público? Sombras sobre o palácio. A manhã tinha começado com um propósito de esperança. Um evento de caridade marcado há meses na agenda do príncipe, cuidadosamente organizado, preparado e divulgado ao mundo como mais um gesto de dever real cumprido. No entanto, por trás da aparência impecável da rotina palaciana, algo mais sombrio se movia. Nos corredores de mármore do Palácio de Kensington, a tensão começava a infiltrar-se nas conversas. Os silêncios tornavam-se mais pesados, e quem convivia de perto com o herdeiro do trono percebia que algo estava profundamente errado. Quando chegou a notícia de que William tinha cancelado repentinamente o compromisso público, a confusão transformou-se em caos. Os jornalistas reunidos diante dos portões ficaram atônitos ao ver os funcionários do palácio agirem com precisão urgente, rostos tensos e palavras curtas. O comunicado foi breve, demasiado breve. Circunstâncias pessoais imprevistas, dizia. Duas palavras que significavam tudo e nada ao mesmo tempo, especialmente para uma família cuja imagem sempre foi construída sobre estabilidade. Aquela ausência repentina não era apenas um assento vazio num evento, era um sinal de alerta. Nos bastidores, fontes sussurravam sobre a pressão crescente dentro da família real. Os problemas de saúde contínuos do rei já tinham lançado uma sombra sobre as últimas semanas. A recuperação da princesa Kate obrigara a família a fechar-se, reduzindo a exposição pública. E ainda assim, o desaparecimento de William dos holofotes, sem explicação, parecia diferente. Não era estratégia, era desgaste. Funcionários veteranos diziam que o ambiente tinha mudado. Reuniões antes tranquilas tornaram-se frias e tensas. O príncipe, conhecido por manter firmeza em tempos difíceis, fora descrito como distraído e profundamente preocupado nos dias que antecederam o cancelamento. Algo, ou alguém, tinha abalado o seu equilíbrio. Rumores espalharam-se rapidamente no círculo real. Telefonemas urgentes, conversas privadas atrás de portas maciças e um conflito crescente entre o dever e a família. Alguns sugeriam que novas revelações sobre antigos escândalos reais tinham chegado ao conhecimento do círculo íntimo. Outros apontavam para o peso das questões de sucessão e para a pressão quase total que agora recaía sobre os ombros de William. Dentro do palácio, os assessores moviam-se como se pisassem vidro. Instruções eram sussurradas, agendas apagadas e eventos discretamente adiados. Nenhuma declaração oficial surgiu. Apenas silêncio. Um silêncio que amplificava cada teoria. Lá fora, o Reino Unido prendeu a respiração. Correspondentes reais reviam imagens antigas, procurando indícios que talvez tivessem ignorado. Um olhar, uma hesitação, um gesto nervoso em aparições recentes. Para o público, ver o príncipe William afastar-se de forma tão repentina era quase inimaginável. Ele sempre fora o ponto de equilíbrio de uma monarquia vulnerável, firme quando outros vacilaram. Mas naquela manhã, a fachada ruiu. As câmaras permaneceram apontadas para os portões, mas o homem no centro de tudo estava ausente. Algo dentro das paredes reais tinha mudado. Algo suficientemente forte para silenciar o palácio e interromper aparições públicas. E deixar uma nação inteira a perguntar-se que verdade a coroa tentava tão desesperadamente esconder.
Como pôde apenas uma manhã dentro daquelas muralhas vigiadas desmanchar séculos de controle real? E que força secreta conseguiu impor silêncio absoluto ao trono? Continue a acompanhar o peso por trás das paredes do palácio. Dias antes do cancelamento repentino, a vida dentro do Palácio de Kensington parecia impecavelmente normal. O príncipe William surgia radiante, erguido entre autoridades num evento comunitário em Londres, encarnando calma, segurança e propósito. As câmaras o seguiam com devoção. Os comentaristas viam nele um herdeiro que assumia o papel do pai com naturalidade, simbolizando continuidade e estabilidade. Para o público, era mais um dia perfeito de serviço real. Mas por trás daqueles sorrisos cuidadosamente coreografados, uma inquietação silenciosa começava a ganhar forma. Pessoas próximas ao príncipe mais tarde lembrariam de detalhes que na altura pareceram insignificantes. Um olhar perdido ao longe, uma pausa estranha no meio de uma conversa, uma imobilidade incomum ao sair do carro. Ele estava ali, fisicamente presente, mas parecia mentalmente distante, como se carregasse um fardo que função alguma conseguiria disfarçar. Dentro do palácio, os assessores foram os primeiros a sentir a mudança. Reuniões que antes eram marcadas por cordialidade tornaram-se curtas e tensas. A agenda do príncipe, normalmente rígida e previsível, começou a se alterar. Alguns compromissos desapareceram discretamente, outros foram adiados sem justificativas claras. Nos bastidores, comentava-se sobre conversas privadas com altos conselheiros e visitas reservadas ao rei Charles. A saúde do monarca transformara-se num assunto delicado, mencionado apenas em murmúrios entre os poucos que conheciam a realidade. Apesar das declarações oficiais tratarem seu estado como algo sob controle, fontes internas afirmavam que a recuperação estava sendo mais lenta e complicada do que o palácio admitia. Cada nova atualização médica trazia consigo uma onda de preocupação, não apenas pelos riscos ao rei, mas também pelo filho que um dia assumiria o trono. Para William, a coroa já não era um destino distante. Tornava-se um peso concreto, urgente, inevitável. Nos últimos meses, o equilíbrio das funções reais tinha mudado drasticamente. O rei recuara de várias aparições e, com isso, a pressão sobre William aumentou. Esperava-se que ele estivesse em todo lugar. Eventos beneficentes, reuniões diplomáticas, cerimônias de Estado e, ao mesmo tempo, ao lado do pai, tratando de responsabilidades íntimas que poucos conseguiam sequer imaginar. A pressão era constante, as expectativas implacáveis. A portas fechadas, conversas sobre o futuro da sucessão tornaram-se mais frequentes. Debates sobre protocolos, logística e a dura realidade de uma transição de poder em tempos incertos. Eram diálogos que nenhum filho deseja ter sobre seu próprio pai, mas que se tornaram inevitáveis e emocionalmente devastadores. A duquesa de Cambridge, símbolo de serenidade, também parecia mais calada nas últimas semanas. Seus sorrisos continuavam gentis, mas escondiam cansaço. Pessoas que a viram de perto descreviam uma presença física, mas com a mente distante. Cada sorriso parecia medido, cada olhar hesitante. A inquietação crescente de William tornara-se silenciosamente o seu próprio peso, e ainda assim o palácio mantinha o seu silêncio perfeito. As declarações oficiais continuavam formais, breves e cuidadosamente filtradas. Enquanto do lado de fora, o público só via o que lhe era permitido ver. Uma monarquia estável, inabalável, mas por trás dos portões, uma tempestade acumulava força. A saúde delicada do rei, o peso das obrigações que se aproximavam e a pressão esmagadora da expectativa pública tinham se fundido numa única força sufocante. Quando o momento de ruptura finalmente chegou, o cancelamento abrupto que fez a imprensa explodir em especulações, não se tratou de uma simples ausência. Era a fissura visível numa instituição que lutava para manter o controle. Para o príncipe William, foi o dia em que o escudo do dever encontrou o peso da realidade. E a tensão que por tanto tempo fora escondida atrás das paredes reais deixou de ser possível de conter. Mas como os murmúrios dentro daqueles salões reais transformaram-se numa tempestade tão intensa a ponto de forçar o futuro rei
a desaparecer. Fique atento. Sussurros nos corredores reais. O cancelamento provocou ondas de choque. Telefones vibravam à distância. Vozerios, antes firmes e controlados, agora tremiam. Mesmo os assessores mais experientes exibiam sinais de inquietação. Era evidente. Algo grave tinha acontecido. Algo muito além de compromissos, discursos ou protocolos. O secretário pessoal do príncipe William foi visto andando rapidamente pelo corredor, a voz denunciando a urgência que tentava disfarçar. A duquesa de Cambridge, embora não visível, teria permanecido por perto. A sua presença calma funcionando como âncora silenciosa num dia que parecia fugir ao controle. Os guardas posicionados do lado de fora mantinham-se rígidos, como se também soubessem que a monarquia sentiu o impacto, mas aquela tensão já vinha crescendo há semanas. Por trás da fachada impecável do Palácio de Kensington, os sussurros de inquietação tornavam-se cada vez mais audíveis. Rumores não apenas sobre a saúde frágil do rei, mas também sobre a tensão crescente entre figuras essenciais da Casa Real. O que antes parecia meros desacordos familiares transformava-se num problema muito mais profundo, e no centro de tudo estava o príncipe William, dividido entre o dever, a consciência e as tempestades silenciosas que agitavam a sua própria família. Nos dias que antecederam o cancelamento da sua aparição, fontes descrevem um palácio sob pressão constante. Assessores moviam-se com rapidez pelos corredores outrora repletos de leveza. Os tons curtos, os sussurros, os olhares desviados. Tudo indicava que algo não estava bem. O rei, ainda em recuperação e aconselhado a reduzir drasticamente as suas atividades, dependia cada vez mais dos que o rodeavam. Essa dependência, segundo alguns, começara a gerar atritos, especialmente entre conselheiros veteranos e o círculo próximo da rainha Camila. A influência crescente de Camila nas decisões internas transformara-se num ponto de tensão silenciosa. O que antes era visto como apoio tornara-se, segundo certas vozes, uma interferência excessiva. Havia relatos de divergências discretas sobre aparições públicas, protocolos internos e a forma de lidar com assuntos familiares sensíveis. E no centro desse delicado equilíbrio de poder, surgia o seu filho, Tom Parker Bowles, figura respeitada, mas cuja proximidade com a rainha consorte levantava novas dúvidas. Alguns dentro do palácio questionavam até que ponto ele tinha influência em decisões que ultrapassavam a esfera pessoal da mãe. Para o príncipe William, que passara anos a preparar-se para o papel de futuro rei, a situação tornara-se quase impossível de gerir. A saúde do pai já antecipava sobre os seus ombros um peso que deveria chegar apenas mais tarde. Agora, além disso, precisava manter a unidade de uma casa dividida. Cada movimento seu era observado, cada escolha discutida, e a obrigação de proteger a imagem da monarquia era permanente. Mas a verdade escondida atrás das portas fechadas tornava-se cada vez mais difícil de controlar. Quem o conhece bem descreve William como profundamente leal, guiado pelo dever e por um forte desejo de preservar a dignidade da família. Ainda assim, até ele teria chegado ao limite. Reuniões que deveriam ser rotineiras tornaram-se tensas. A comunicação entre alguns setores do palácio simplesmente estagnou. Na semana que antecedeu sua retirada, William teria passado longas horas em conversas privadas, algumas com conselheiros de alto nível, outras com o próprio pai. Na manhã do cancelamento, a tensão já não podia ser disfarçada. A declaração oficial, questão familiar privada, não explicava nada. Mas por trás dessa frase havia dias de debates internos, frustrações crescentes e exaustão emocional. O silêncio do palácio foi calculado, cuidadosamente moldado para proteger o precário equilíbrio interno. Mas dentro das residências reais, disse que o ambiente era elétrico. Cada telefonema carregava um peso, cada palavra era medida. Para o público, era um mistério. Para os que viviam a realidade por dentro, era simplesmente o desfecho inevitável de tensões acumuladas durante demasiado tempo. A saúde do rei, a influência da rainha consorte e o peso esmagador sobre o herdeiro criaram um momento impossível de controlar. E enquanto o mundo aguardava respostas, o futuro rei desapareceu da vista.
Não por fraqueza, mas por sobrevivência. Porque sob a sombra da coroa, o silêncio nem sempre é fuga. Às vezes, é proteção. Mas, e se o silêncio que envolve o príncipe William não for luto, mas sim uma tempestade de poder, de lealdades em choque e de verdades ocultas prestes a explodir? Fique conosco. O ponto de ruptura de um futuro rei. Enquanto o mundo exterior girava entre rumores e especulações, dentro dos salões silenciosos do Palácio de Kensington, o ar tornava-se quase denso, tão pesado que até os pisos de mármore pareciam conter a respiração. O que começou como uma manhã comum da rotina real, transformou-se num dos dias mais perturbadores da história recente do palácio. Atrás dos retratos perfeitamente alinhados e dos corredores polidos, algo se partira. O ritmo habitual desaparecera, a calma ensaiada, a precisão dos horários, tudo se desmoronara de repente. Telefones vibravam à distância. Vozerios, antes firmes e controlados, agora tremiam. Mesmo os assessores mais experientes exibiam sinais de inquietação. Era evidente. Algo grave tinha acontecido. Algo muito além de compromissos, discursos ou protocolos. O secretário pessoal do príncipe William foi visto andando rapidamente pelo corredor, a voz denunciando a urgência que tentava disfarçar. A duquesa de Cambridge, embora não visível, teria permanecido por perto. A sua presença calma funcionando como âncora silenciosa num dia que parecia fugir ao controle. Os guardas posicionados do lado de fora mantinham-se rígidos, como se também percebessem que o silêncio dentro do palácio carregava outro tipo de peso, um peso humano. Atrás das portas fechadas, uma reunião urgente fora convocada. Dentro de uma das salas de estar privadas, o ar era espesso, carregado de uma tensão silenciosa. À volta de uma mesa de carvalho ornamentada, reuniram-se assessores seniores, conselheiros e pessoas de confiança, todos cientes de que o que estavam prestes a ouvir ultrapassaria em muito aquelas paredes. Um mensageiro real trouxera a notícia. Um acontecimento tão sensível, tão pessoal, que nem mesmo entre os membros do círculo íntimo se permitia conhecer toda a verdade. O próprio príncipe William atendeu a chamada. Testemunhas mais tarde lembrariam o silêncio que se seguiu. Falou pouco, escutou atentamente. E quando a ligação terminou, permaneceu imóvel durante longos minutos, o olhar fixo nos jardins lá fora. Aquele silêncio, diziam, dizia mais do que qualquer palavra. Para um homem educado para equilibrar dever e emoção com precisão absoluta, o peso daquela chamada era visível, mesmo que o motivo permanecesse desconhecido para quem o rodeava. Foi nesse momento que se tomou a decisão. O príncipe de Gales retiraria a sua presença pública. Não por desafio, mas por necessidade. Algo dentro daquelas paredes, algo profundamente humano, havia se sobreposto ao dever real. O comunicado oficial que se seguiu foi breve, impecável e cuidadosamente vago. O príncipe de Gales não comparecerá ao compromisso de hoje devido a um assunto familiar privado. Por trás dessas palavras calculadas, escondia-se uma verdade demasiado frágil para ser exposta. A saúde do rei já vinha despertando preocupação, e o peso da sucessão tornava-se cada vez mais insuportável sobre os ombros de William. Mas havia camadas mais profundas, dinâmicas familiares complexas, exaustão emocional e o fardo crescente de liderar uma instituição cuja estabilidade parecia depender de cada gesto seu. À medida que o dia avançava, o palácio mergulhava num silêncio quase fantasmagórico. As refeições permaneceram intocadas. Os funcionários evitavam o olhar uns dos outros. Até o som dos passos parecia abafado. Do lado de fora, o mundo esperava uma resposta que jamais viria. Lá dentro, um futuro rei enfrentava a verdade mais dolorosa de todas, que mesmo numa vida construída sobre o dever, há momentos em que a coroa precisa esperar, e o homem precisa chorar. Mas esse silêncio dentro do palácio escondia luto ou um segredo tão profundo que poderia abalar a própria coroa. Não desvie o olhar. O peso da coroa. No final da tarde, o ambiente dentro do palácio de Buckingham tornara-se denso, pesado, quase oco,
como se cada corredor carregasse murmúrios que ninguém ousava pronunciar. Durante dias, o público perguntava-se por que razão o príncipe William, o rosto da modernidade da realeza, a mão firme do futuro trono, desaparecera de repente da vida pública. Compromissos cancelados, reuniões de Estado adiadas, silêncio onde antes havia confiança. A imprensa enchia o vazio com especulações, mas a verdade desenrolava-se em segredo, atrás de portas douradas, num mundo que poucos alguma vez veriam. A família real enfrentava uma combinação explosiva de crises privadas e pressões públicas que nenhuma coroa conseguia disfarçar. A chamada devastadora que chegara a William no início da semana fora o ponto de ruptura, o instante em que o frágil equilíbrio entre dever e família se desfez. Um parente próximo, muito amado, adoecera gravemente. A notícia não viera dos escritórios do palácio, mas de um médico de confiança. Uma voz marcada por décadas de lealdade e verdade. As palavras foram simples, mas definitivas. E naquele momento, o futuro rei deixou de ser monarca. Tornou-se apenas um filho, um irmão, um homem diante da dor. Mas essa era apenas uma parte da tempestade. O próprio palácio transformara-se num campo de tensão silenciosa. Por trás da formalidade dos compromissos diários, surgiam fissuras mais profundas. Os problemas contínuos de saúde do rei pairavam sobre cada plano real. Os conselheiros falavam em tons medidos, mas a preocupação era genuína. A presença reduzida do monarca em eventos públicos obrigara William e os colaboradores do seu pai a dividir responsabilidades entre tradição e incerteza. Somava-se a isso a tensão persistente com o príncipe Harry, cujas memórias e aparições mediáticas reabriram feridas familiares antigas. O ambiente no palácio tornava-se mais frágil a cada dia. Até a rainha Camila, normalmente um pilar de serenidade, mostrava sinais de esgotamento, dividida entre apoiar o marido e manter as aparências diante de um mundo vigilante. Funcionários sussurravam sobre reuniões inesperadas, mudanças abruptas na agenda real e uma inquietação que crescia como uma sombra sobre Buckingham. Um sentimento de inquietação parecia pairar sobre cada compromisso real. A máquina monárquica, polida e ensaiada durante décadas, começava, enfim, a mostrar as suas fissuras. Para o príncipe William, a pressão tornara-se sufocante. Ele herdara não apenas o papel de herdeiro do pai, mas também o fardo emocional de manter unida uma família fragmentada sob o olhar implacável do mundo. Cada compromisso cancelado escondia uma história, não de descuido, mas de necessidade. Ele não podia proferir discursos alegres quando o peso da dor pessoal carregava cada palavra. Não podia sorrir diante das câmaras enquanto temia que as lutas íntimas da sua família voltassem a transformar-se em espetáculo público. E assim, afastou-se, em silêncio, com propósito. A agenda real esvaziou-se. Atrás dos portões de Kensington, William passava longas horas com aqueles em quem mais confiava, tentando conciliar o luto com o dever. Duas forças que se repeliam. Quem o viu descreveu um homem dividido, um príncipe preso ao protocolo e, ao mesmo tempo, um filho desesperado por proteger o pouco que restava de normalidade. Por agora, a monarquia encontra-se suspensa entre a resistência e o colapso. E no centro desse frágil equilíbrio está William, o herdeiro aparente, carregando não apenas as expectativas de uma nação, mas também a dor silenciosa de uma família em turbulência. Mas que verdade oculta, escondida entre as paredes do palácio, poderia quebrar séculos de silêncio e pôr à prova a força da monarquia até o seu núcleo? O silêncio que abalou a coroa. À medida que a inquietação se transformava em obsessão nacional, os portões do Palácio de Kensington permaneceram firmemente fechados. A Grã-Bretanha encontrava-se presa numa tempestade de perguntas sem respostas. Todos os canais de notícias repetiam a mesma frase gelada. O príncipe William cancelou todos os compromissos futuros devido a um assunto familiar privado. Mas era precisamente a falta de detalhes que tornava o anúncio insuportável. Por trás da linguagem impecável daquele comunicado, escondia-se um silêncio tão pesado que sacudiu a nação. Os apresentadores de televisão falavam em tons contidos, os olhos procurando significado nas entrelinhas.
Analistas revistavam gravações antigas das aparições do príncipe, examinando cada sorriso, cada pausa, cada olhar. Estaria ele angustiado? Seria aquela calma apenas o prelúdio de uma tempestade maior? Até a mais leve expressão tornava-se manchete. Do lado de fora das residências reais, câmaras e jornalistas amontoavam-se no frio, esperando qualquer sinal de movimento. O ritmo habitual do palácio, entradas, saídas, entregas, abrandara até quase parar. A família mais fotografada do mundo tinha simplesmente desaparecido. E então veio a erupção das redes sociais. Em poucas horas, a hashtag #ResemPorWilliam dominava as tendências globais. Milhões de mensagens chegavam de todos os cantos do planeta. Uma mistura de preocupação, compaixão e especulação. Alguns insistiam que a saúde do rei piorara subitamente. Outros murmuravam sobre desavenças internas e tensões ocultas na família real. A ausência de informação alimentava o fogo. O silêncio tornara-se uma história por si só. Uma página em branco preenchida pelo medo público. Repórteres diante do castelo de Windsor descreviam o ambiente como assustadoramente silencioso. Guardas que normalmente mantinham a postura rígida pareciam agora tensos, os olhos atentos às multidões crescentes diante dos portões. Um jornalista veterano, acostumado à serenidade ensaiada da vida palaciana, murmurou: "Isto não é protocolo, isto é pânico." No parlamento, começaram os murmúrios. Alguns deputados pediam paciência e respeito à privacidade, enquanto outros admitiam preocupação com o desaparecimento do herdeiro sem explicação oficial. A meio da semana, emissoras internacionais, de Nova York a Paris, já faziam eco da incerteza. Correspondentes reais especulavam sobre as implicações constitucionais caso a ausência se prolongasse. Cada fotografia, cada comboio, cada movimento breve junto aos portões era analisado como prova num mistério sem solução. E então, numa noite tardia, surgiu uma imagem tremida. Um carro escuro entrando numa propriedade isolada em Norfolk, supostamente pertencente à família real. A fotografia não mostrava nada. E ao mesmo tempo mostrava tudo. Confirmava que algo acontecia discretamente, com urgência, longe dos olhos do público. A resposta oficial do palácio foi firme, quase gelada. Nenhum comentário adicional será feito neste momento. Mas por trás dessas palavras, a tensão era palpável. Fontes próximas da família sugeriam que a situação era profundamente pessoal, possivelmente ligada a problemas de saúde dentro do círculo mais íntimo. O desgaste emocional de William, já sobrecarregado pelas responsabilidades do trono, era descrito como imenso. À medida que as noites passavam sem novas declarações, o olhar do mundo permanecia fixo naqueles portões trancados. A Grã-Bretanha aguardava, em silêncio, uma resposta que teimava em não chegar, e um príncipe cuja quietude se tornara mais eloquente do que qualquer discurso que ele já proferira. E agora, será que esse silêncio esconde o segredo mais profundo da família real? Um segredo tão poderoso que poderia abalar a própria coroa? Continue atento. Uma coroa posta à prova pelo silêncio. À medida que os dias se transformavam em semanas, o silêncio em torno do palácio de Kensington tornava-se mais denso, quase palpável. Mas dentro desse silêncio, algo de profundo ganhava forma. A turbulência que abalara a casa real já não dizia respeito apenas a uma família em crise. Tornara-se um momento capaz de redefinir a própria monarquia. Entre aquelas muralhas guardadas, o príncipe William enfrentava em silêncio talvez a maior prova da sua vida. O choque entre a dor pessoal e as exigências públicas. Atrás dos portões do palácio, as conversas adquiriam um tom inédito. Os conselheiros, habitualmente serenos e meticulosos, falavam agora com inquietação sobre a pressão crescente sobre o príncipe. Cada decisão, cada palavra, cada ausência assumia um peso descomunal. Já não se tratava apenas de dever. Tratava-se de preservar o frágil equilíbrio entre a monarquia e a humanidade. Para William, o desafio não era apenas liderar. Era sentir, sofrer e ainda assim permanecer de pé sob o peso invisível da coroa. Aqueles que o conheciam bem descreviam um homem mais introspectivo, profundamente pensativo,
Um futuro rei caminhando através de uma tempestade de emoções com uma serenidade silenciosa. A autoconfiança fácil que antes o definia dera lugar a uma figura moldada pela responsabilidade, alguém que compreendia que, às vezes, liderar significa recuar, proteger o que não pode ser reparado sob o olhar do público. O recente caos dentro do palácio, os rumores sobre a saúde do rei, as tensões familiares e os desacordos internos, obrigara-o a confrontar a mesma pergunta que assombra todos os monarcas: quanto de si próprio deve ser sacrificado em nome da coroa? Nas câmaras privadas o ambiente era grave. O ritmo outrora inabalável da família real abrandara. Reuniões foram adiadas, correspondências interrompidas, e os corredores do palácio respiravam incerteza. Catherine, sempre elegante, tornou-se o ponto de equilíbrio ao lado do marido. A sua calma e a força silenciosa lembravam ao mundo que a verdadeira resiliência nem sempre se manifesta em palavras, mas na presença serena diante da adversidade. Juntos, carregavam o peso duplo da dor familiar e da expectativa nacional. Um equilíbrio impossível entre o coração e a herança. A tensão não era apenas emocional. Havia também um temor crescente sobre a imagem da monarquia. A confiança pública, sempre delicada, dependia agora de como o príncipe conduziria este capítulo decisivo. Alguns conselheiros acreditavam que o silêncio era o seu escudo mais forte. Outros temiam que ele apenas alimentasse a curiosidade popular. Mas William manteve-se firme, escolhendo a família antes da formalidade, a compaixão antes da cerimônia. Foi uma decisão que não revelava fraqueza, mas humanidade. Enquanto a imprensa multiplicava especulações e as manchetes se tornavam cada vez mais febris, o palácio quebrou o silêncio com um único comunicado, breve, sereno e deliberadamente medido. Agradecia ao público pela paciência e pela compreensão, nada mais. Mas a sua simplicidade dizia mais do que qualquer explicação longa poderia dizer. Não havia negação, nem esclarecimento, apenas contenção. Era uma mensagem que misturava graça e dor. Um reconhecimento silencioso de que por trás da coroa existe uma família tocada pelas mesmas feridas que atingem todos os corações humanos. Naquelas poucas palavras, o mundo deixou de ver autoridade e passou a ver vulnerabilidade. E na ausência silenciosa do príncipe William, emergiu uma verdade profunda, que o dever, por mais sagrado que seja, perde o seu sentido sem empatia, sem compaixão e sem a coragem de ser humano, mesmo quando o mundo inteiro observa. Naquele momento, a Grã-Bretanha começou a perceber a verdade. Não era escândalo, não era política, era transformação. Um instante que revelou, sem filtros, a humanidade oculta por trás da monarquia. Para o herdeiro do trono, aquele silêncio tornou-se o seu campo de prova. Um cadinho onde o luto e a liderança se fundiram. O mundo esperava um príncipe a governar com postura. Em vez disso, encontrou um homem a liderar através da dor. E talvez, nesse delicado equilíbrio entre coroa e compaixão, a monarquia tenha finalmente encontrado o seu reflexo mais honesto.